Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Centro Espírita Fraternidade de Jundiaí. No vídeo de hoje, faremos a exposição do Evangelho segundo o Espiritismo. Para iniciarmos a apresentação do Evangelho desta semana, começaremos com a prece inicial, seguida da leitura do Evangelho de Jesus Cristo sob a luz da doutrina espírita, e finalizaremos com a leitura da mensagem enviada por um dos expositores do Evangelho da nossa casa. Assim sendo, vamos aquietando os nossos pensamentos e entrando em sintonia com o amor de Deus, nos preparando para aprendermos um pouco mais com os ensinamentos contidos nas palavras do Evangelho de Jesus Cristo. Certamente contamos com a sua presença ao lado de cada um de nós, cumprindo a sua promessa de que onde houvessem 2 ou mais reunidos em seu nome, lá ele estaria. E assim, juntos, oremos o Pai Nosso nos deixado por Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. Item 11, cuidar do corpo e do espírito. Consistirá a perfeição espiritual na maceração do corpo? Para resolver esta questão, apoio-me em princípios elementares. Começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e doença, influi sobre a alma de maneira muito importante, pois temos de considerá-la como prisioneira na carne. Para que esta prisioneira possa viver, movimentar-se, até mesmo conceber a ilusão da liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Estabeleçamos uma comparação. Eis que ambos se encontram em perfeito estado. Que devem fazer para manter equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? O embate entre eles parece inevitável, e difícil chegar-se a segredo do equilíbrio. 2 sistemas se defrontam neste caso: o dos ascetas, que desejam abater o corpo, e o dos materialistas, que querem diminuir a alma. 2 violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado dessas 2 correntes, fervilha a multidão dos indiferentes, que sem convicção nem paixão, amam com tibieza e gozam com parcimônia. Onde, pois, a sabedoria? Onde, pois, a ciência de viver? Em parte alguma. Esse grande problema ficaria inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores para demonstrar-lhes as relações existentes entre o corpo e a alma, dizer-lhes que, desde que são reciprocamente necessários, é indispensável cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhes são peculiares por força da própria natureza é desconhecer as leis de Deus. Não castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fez cometer, e pelas quais ele é tão responsável como o cavalo mal dirigido é, pelos acidentes que causa. Sereis, por acaso, mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, menos orgulhosos, mais caridosos? Não, a perfeição não está nisto, mas inteiramente nas reformas a que submeterdes o vosso espírito. Dobrai-o, subjugai-o, humilhai-o e mortificai-o. Este é o meio de o tornar mais dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Em seguida, lerei a mensagem preparada por um dos expositores do Evangelho da Fraternidade. A mensagem de hoje diz o seguinte: cuidar do nosso corpo é muito importante, pois ele é nosso patrimônio. Todo cuidado com o nosso corpo irá se refletir em nosso espírito, que se encontra temporariamente aprisionado neste invólucro material. Para que o espírito sinta-se bem, confortável, é necessário que nosso corpo esteja saudável, vigoroso, disposto. Mas como tudo é perfeito nos planos de Deus, mesmo no corpo com limitações, o espírito fica bem. Poderíamos então nos perguntar: se a verdadeira vida é a espiritual,
por que então necessitamos dispensar cuidados ao nosso corpo? Nos esclarece a doutrina espírita que nosso corpo é o instrumento do qual nosso espírito se utiliza para a sua evolução. Nosso corpo é dádiva divina para que em cada encarnação nosso espírito chegue à perfeição para a qual foi criado. No entanto, cuidar do corpo não quer dizer cultuar esse corpo, pois muitas vezes, crendo que estamos nos cuidando, impomos verdadeiros sacrifícios desnecessários a ele, como sobrecarga de exercícios, dietas restritivas ao extremo, que na verdade só fazem alimentar a nossa vaidade. Por isso é necessário o equilíbrio, o bom senso, nem excesso, nem falta, seja da alimentação, hidratação, atividade física, cuidados com a higiene ou o repouso. Tudo aquilo que nosso corpo precisa tem de ser como a prescrição de um medicamento, na dose correta para que possa fazer efeito. Como cuidarmos do nosso corpo já sabemos, mas o que fazer para cuidarmos do nosso espírito? Pois bem, cuidamos de nosso espírito com bons pensamentos, boas ações, voltadas para o bem, com nossa boa conduta moral e também com a prece, pois ela eleva o nosso padrão vibratório, trazendo assim paz, alegria, calma ao nosso corpo e ao nosso espírito. Mas como em tudo, também temos o livre-arbítrio para a maneira como iremos nos cuidar. Assim, podemos concluir que cada escolha que fizermos trará consequências, tanto para o nosso corpo como para o nosso espírito. Ambos têm necessidades particulares que precisam ser atendidas, pois eles são complementares. Então, cabe a nós buscarmos o equilíbrio com calma, respeito e dignidade, pois esse equilíbrio é a nossa tarefa planetária que tem por objetivo o nosso crescimento e a nossa evolução. Esse cuidado é uma tarefa individual, pois cada um de nós é o único responsável pelas escolhas que fizermos e por suas consequências. Que sejamos prudentes, então, com o que armazenamos em nossos corpos e em nossos espíritos, pois ainda não conseguimos praticar e vivenciar plenamente os ensinos de Jesus. Necessitamos cada vez mais atentarmos para o alerta evangélico que diz: orai e vigiai. Assim, um dia todos seremos perfeitos. O nosso muito obrigado ao expositor do Evangelho que nos preparou esta mensagem. E assim encerramos este vídeo, desejando a todos uma excelente semana, cheia de amor, paz e harmonia. Fiquem com o amor de Deus e a paz de Jesus Cristo.